CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande e forte abraço para você ligado aqui na CBN em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 31 de julho de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Sem vencer há 3 meses, Boca Juniors afasta medalhões e vive incertezas na temporada. Derrota para o Huracán aumenta a sequência negativa do time argentino. Marcos Rojo, experiente zagueiro de 35 anos, teve uma grande discussão com o técnico Miguel Ángel Russo e foi retirado do elenco. O lateral esquerdo Marcelo Sarati, de 27 anos, e o zagueiro Christian Lema, de 35 também, foram afastados. O Derby 210 vem aí, sábado. O bicho vai pegar no estádio Moisés Lucarelli. Informações, o destaque da Macaca chegando com o Antônio Lupe. Bom dia, grande abraço pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você. Ótimo retorno após um belo descanso, hein? Que bom tê-lo de volta. Aliás, muita gente estava com saudade de Júlio Nascimento, que volta numa semana importante, porque domingo tem derby, tem Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés Lucarelli, e a Macaca vai entrando na reta final de preparação. O técnico Alberto Valentim deve ter 2 jogadores à disposição, Serginho e também o Kevin, lateral esquerdo, que ainda não estreou. Veio do Paysandu, foi a última contratação da Ponte Preta. Já Everton Brito segue como dúvida, e Valentim afirmou que tudo que está acontecendo fora das 4 linhas, problemas que a Ponte Preta vem enfrentando, não vai afetar o elenco pro clássico contra o Bugre. Futebol internacional, o Bayern de Munique anunciou a contratação de Luiz Dias, ex-Liverpool. O clube alemão confirmou a chegada do atacante colombiano por 490 milhões de reais. Robert Lewandowski, do Barcelona, entra na mira de clubes da Arábia Saudita. O jornal espanhol Mundo Deportivo afirmou que vários times sauditas monitoram o atacante e já teriam sondado com o staff do jogador o interesse de Lewandowski em deixar o Barcelona. Daqui a pouco, informações do derby paulistano. Ontem o Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0, gol marcado por Memphis Depay, e abriu vantagem no mata-mata da Copa do Brasil. Outros confrontos das oitavas, o Vasco ficou no empate em 0-0 com o CSA no Rei Pelé. O Bahia venceu o Retrô por 3-2 em Salvador. O Cruzeiro ficou no empate sem gols com o CRB no Mineirão. E o Fluminense venceu o Internacional por 2-1 em pleno Beira-Rio. E agora o destaque do Guarani, o visitante do Derby 210, Antônio Lupe. Que está em Sorocaba, realizando a preparação para o clássico contra a Ponte Preta. O Guarani precisa dos 3 pontos para continuar com chances de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Alan Santos é a dúvida do técnico Matheus Costa para o jogo. Daqui a pouco, Emerson Barbosa, que já tem experiência no clássico, afirmou que o elenco está pilhado para o duelo contra a Macaca. Mercadão da bola, Atlético Mineiro confirma a venda do lateral Rubens para time da Rússia. A proposta do Dinamo de Moscou foi de 12 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais. Rubens tinha contrato com o Atlético até 2027, disputou 152 jogos com a camisa alvinegra e marcou 9 gols. E no atletismo, Caio Bonfim bateu o recorde e venceu a prova de marcha atlética no Troféu Brasil. Bonfim completou os 20 quilômetros da prova em 1 hora, 18 minutos e 37 segundos. O tempo é a 4ª melhor marca da história em pista. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no nosso CBN Esportes. Grande, forte abraço para você, Scheibe. Grande abraço, Júlio Nascimento. Boa volta de férias para você.
Vamos destacar a Copa do Brasil, que hoje revive a final do ano passado. Tem um duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Jogo de ida, é verdade que o São Paulo também joga. Depois a gente fala mais sobre o jogo do Tricolor Paulista contra o Atlético Paranaense no Morumbi. Mas Flamengo e Atlético Mineiro é o grande jogo da noite, hoje 9h30 no Maracanã. 11:09, convidando você a participar aqui do nosso programa através do nosso WhatsApp 991869070, hein? Ó, eu lembro, hein? 991869070, o WhatsApp da CBN está à sua disposição. Mande aí a sua mensagem que estaremos registrando aqui no nosso CBN Esportes, que tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:10. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11:11, Thaís Azevedo com informações do trânsito aqui em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela região do centro, reduz a velocidade ali pela Avenida Moraes Salles, na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Nova Campinas, e no sentido oposto, na saída do viaduto Laurão até a Rua Itu. A Avenida Norte Sul tem lentidão na chegada a Orozimbo Maia, sentido Taquaral. Quem segue no sentido Guarani perde tempo somente no semáforo da Rua Engenheiro Carlos Stevenson, mas no geral o trânsito fluindo bem. A Princesa do Oeste tem boa movimentação nos dois sentidos. Quem segue pela Via Expressa Valdemar Pascoal reduz a velocidade na chegada a Marechal Carmona, sentido Vila Industrial. No sentido Bosque é boa movimentação, o motorista segue tranquilo. Júlio. Valeu demais, Thaís Azevedo, pelas informações. A Thaís volta na programação aqui da CBN. Agora 11:12. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 991869070. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Onze horas e 14 minutos. A gente já vai falar do clássico na sequência. Tem informações do Corinthians, informações do Palmeiras. Só que registrando as primeiras participações.
Bom dia, ligadinho na CBN, esperando os comentários da rodada. Manda um alô pro Alexandro. Alexandre. Aqui ele mandou... Pode ser Alexandro também, Pode ser né? Alexandro. Lembra do Alec Gol? Que Alec Gol? Alec Gol, que irmão do Richarlison. Aí Alexandro, né? Aí Alexandro. Alec Gol. Tinha o Alexandro Macacão, da Ponte. Um figura. Resenha total. Resenha demais. Muito resenha. Depois foi jogar na Portuguesa do Rio, né? Isso. Jogou naquele Sampaio Correia também, lembra do Sampaio Correia? É do Rio. O Fábio lembrou de outro Alexandro. O lateral esquerdo do Flamengo. Lateral esquerdo também. Mas E será Juventus. que é Alexandro? Esse é Alexandro. E esse aí é Alexandre? Não sei, mas aqui, um abraço pra ele, pro Nerson, pro Clébio, a galera no Swiss Park ouvindo a CBN. Aí sim, hein? Bom retorno, Júlio, bom dia. Gostaria de perguntar pro Fábio. O Estevão começou a fazer falta para o Palmeiras? Roberto de Americana tá perguntando aqui pra você, Fabião. Eu acho que o Palmeiras agora tá jogando mais na forma coletiva, né? Com o Estevão, muito na forma individual, a bola em cima dele toda hora, ele acabava resolvendo, muitas vezes também não. Mas o Palmeiras agora conseguiu, até jogou bem ontem o Palmeiras, não achei que jogou mal, não. Mas é um time mais coletivo na forma de o Abel Ferreira de colocar a equipe, né, Julio? Bom dia, Júlio. Seja bem-vindo das férias. Que bom que voltou, porque o Lupe estava botando fogo no parquinho. Brincadeiras à parte, esse programa é nota 1000. Abraço, Eduardo Ramos. Você teve um comportamento inadequado aqui no CBN Esportes? Em alguns momentos, sim. Aqui é um programa sério, sabe, né? Não. Mas em alguns momentos, eu e Fábio Scheibe tivemos alguns deslizes também, mas Perfeito. assim, é coisa normal. Normal, acontece. Cada um com a sua característica, né? Sim. É uma característica um pouco mais de defensiva, outro mais ofensiva, mas chega uma hora que a gente acaba se atrapalhando um pouco. Igual o VAR ontem no jogo do Palmeiras. O Rogério manda aqui, o Júlio é o primeiro a voltar feliz das férias. Por que será? Não... Estar aqui trabalhando é um motivo de uma grande satisfação. Falei isso pra Sâmula aqui nos bastidores. Sim. Gratidão por ter um baita trabalho igual eu tenho. O que me estranha é que você saiu depois do Carlão e voltou antes. O Carlão não acaba nunca. Nossa, Carlão. Onde que tá Carlão, hein? Ninguém sabe. Bom dia, amigos da CBN. Essa linha de impedimento deveria ser uma margem maior, tipo meio corpo, assim evitaria essas polêmicas. Abraço, JP Moraes. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse mérito, inclusive, falando do clássico aqui. Temos mais mensagens. O Wagner de Hortolândia. Wagner, bom dia. CBN Esportes, bem-vindo, Júlio. Bora, nega véia. Já em clima de derby. Mandando a mensagem dele aqui. O derby tá chegando, falta pouco. Assaltaram o Palmeiras ontem. Escreve aqui o Guilherme Marques. E agora, Lupe? Aqui, ó, o jeito que ele escreveu aí. Alexandro. Porque se fosse Alexandre, ele ia mandar separado, igual o do Flamengo. Verdade, pra ficar esclarecido, né? Sim. Fala, Fábio. Antes da gente falar sobre o clássico, uma notícia que chega há pouco, né? Notícia já definida, que o Lucas Paquetá foi absolvido das acusações que ele tinha contra ele, que saiu agora no tribunal lá na Europa, né? Foi absolvido das acusações de envolvimento com apostas. A comissão reguladora inocentou o atacante por entender que acusações de má condutas feita pela Associação de Futebol não foram comprovadas. Uma reviravolta no caso, na verdade, que na semana passada saiu até um prévio veredito, né, falando que ele poderia ser banido do futebol por 3 anos, mas agora então tá absolvido de forma oficial, viu? E a tendência, né, Fábio, é que seja o Flamengo, né? O Flamengo é um dos candidatos aí a destino do Paquetá. Claro que agora, com essa notícia, o mercado volta a olhar um jogador talentoso, pelo menos na minha opinião, um jogador que ainda tem lenha pra queimar em alto nível. Sim. Então, uma volta pro Flamengo, eu acho que se o Paquetá estiver pensando em seleção brasileira ainda, o caminho que ele tem que escolher é o Flamengo. Sim. E o momento do Flamengo, porque assim, no jargão, né, o Flamengo tirou o escorpião do bolso, né, porque tá gastando muito nessa janela de transferência. Impressionante, né, que a fonte não seca, né? Não seca. Impressionante o investimento que o Flamengo tem feito para conquistar os objetivos na temporada 2025 com as contratações que foram feitas. Se o Paquetá chegar, aí o Flamengo consegue repor a saída do Gerson, pelo menos imagino eu, não é a mesma função ali, mas acho que pode até que render no meio-campo do Flamengo. Mas se o Flamengo contratar o Paquetá, acredito que vai ser a maior movimentação na janela do meio do ano. Maravilha, 11h19. Vamos agora com o nosso convidado especial. Toque de Ouro, com André Heller.
11h19. Olha só que prazer voltar das férias já com o nosso grande convidado, André Heller. Medalhista de ouro, cara. Pô, o cara é o nosso capitão. Você não tá falando com qualquer um. Você tá falando campeão olímpico. Grande André, tá tudo bem com o amigo? Nossa, caiu a câmera. Bom dia, meus amigos. Muito bom dia. Olha, eu fico meio receoso com esse papinho de vocês aí. Não, tá tudo bem. A recíproca é verdadeira. Eu tô achando que vocês vão querer que eu pague um churrasco de novo. De novo? E o primeiro? Ah, não, eu não paguei ainda. Não, ainda não. Eu não paguei o churrasco ainda, cara. Grande, André. Tá tudo bem, André? Tudo ótimo, né? Tudo ótimo. Aqui as últimas informações. Estão me escutando? Agora sim. Pode continuar, André. Opa! Qualquer coisa me avisem, por favor. Não, tá tudo certo. Últimas informações que eu tenho, eu não assisti o jogo, eu cheguei de viagem ontem, mas tudo indica que teremos Brasil e Polônia na semifinal da VNL. É isso mesmo, meus amigos? É, exatamente. Sim, a Polônia bateu o Japão, né? Exatamente. Então, sábado, a partir de 8 horas da manhã, baita confronto, né? Semifinal importante para o Brasil, sobretudo no que diz respeito ao processo de renovação que estamos tendo esse ano, né? Uma equipe do Brasil totalmente reformulada, obviamente que conta com jogadores mais experientes, né? Um novo capitão, que é o Flávio, meio de rede, o central, mas é um ótimo resultado já para uma equipe que está se reconstruindo ou se construindo a partir de um novo ciclo olímpico. Garantia de jogão e já afirmo, tá? Acho que o Brasil avança para a final, mas de qualquer maneira, vocês sabem muito bem, obviamente que eu venho do esporte, eu valorizo muito os resultados, as medalhas, mas o processo em si, ele é ainda mais importante, até porque é o caminho que nos faz chegar até as conquistas. O processo em si tem sido muito bacana de acompanhar a seleção masculina nesse novo estágio, nesse novo ciclo olímpico. Aliás, a Polônia não só bateu, o Fábio estava vendo o jogo também, acho, né, Fábio? A Polônia não só bateu o Japão, mas, assim, o segundo set foi mais equilibrado, só que dado o momento ali na metade do segundo set, o atropelo no terceiro set, o Japão não conseguiu medir forças hoje, né? Tentou resistir, mas a Polônia hoje mostrou vários trunfos que certamente vão aparecer contra o Brasil, então vai ser um jogo bem difícil. E lembrando que na outra semifinal, né, Lu, tem a Itália, que tá vivendo um grande momento, contra a Eslovênia, que é a grande surpresa aí da competição. Exatamente, e a Itália que no feminino levou o título, né? Mais uma vez, né? Em cima do Brasil, tricampeonato da Liga das Nações de Vôlei. Ô André, bom dia, um prazer estar falando contigo. Mas a notícia que acabou preocupando até dos torcedores aqui em Campinas, né? Porque nos primeiros jogos da primeira fase ele estava sendo peça fundamental da equipe do Bernardinho. O Judson, né, ficou fora do jogo por conta de uma lesão nas costas e foi desfalque do Brasil na partida contra a China. Você estava com compromissos, né? Mas não sei se você tem a atualização para saber se é uma lesão que pode dificultar a presença dele nesse duelo contra a Polônia, porque, repito, era um jogador que estava tendo uma atuação brilhante com a camisa da seleção brasileira, o Judson, que joga aqui no Vôlei Renata. Sim, Lupe, eu estava, não estava de férias, estava trabalhando em Minas Gerais, tive a oportunidade de levar minha família até lá, aliás, fui fazer um evento para o Minas Tênis Clube, que completou 90 anos e houve um encontro de gerações. Nós fizemos um jogo contra a geração que foi tricampeã em 1980. Então imagina que bacana, estava por lá com toda a minha família, inclusive, mas acompanhando, né? Afinal de contas, o Judson é um jogador aqui da nossa equipe do Vôlei Renato, um jogador importante tanto para a nossa equipe quanto para a seleção, e está numa fase muito bacana da carreira dele, mostrando uma competência técnica e uma capacidade física muito grande. As últimas informações que eu tenho, Lupe, é que ainda não tem um diagnóstico fechado e não há nenhuma questão assim, poxa, ele tem essa lesão, tá? Então não temos ainda nenhum diagnóstico, nenhum prognóstico disso. Acredito eu, e aqui vai totalmente uma visão minha, um achismo,
nem um pouco baseado em fatos nem informações que eu tenho. Acredito eu que seja uma lombalgia que é muito comum entre jogadores de vôlei, ok? Então, acredito eu, até com os dedos cruzados, que na semifinal ele já está presente, porque tentei levantar algumas informações, não consegui falar com ninguém que está lá, mas não temos indícios de lesão, de um trauma, de algo mais grave, e sim de algo que carece de tratamento, de cuidado, mas que ainda não disseram, né, não está ainda oficializado que ele estará fora da semifinal. Fica a nossa torcida, porque é um jogador importante para a seleção brasileira e também é um jogador importante para o vôlei Renata, e uma lesão é sempre chato, né, gente? Mas são condições inerentes à vida de um atleta de alta performance, sobretudo quando a gente fala de dores nas costas, lesões por esforço repetitivo, são as famosas LERs, de joelho, de ombro, de coluna, de tornozelo, faz parte, está no pacote de um atleta profissional. André, é sempre uma honra bater um papo com você aqui sobre voleibol. Estaremos então na torcida todos sabadão às 8 horas da manhã, horário de Brasília. O jogo terá transmissão, inclusive, do Sport TV, Brasil contra a Polônia. Grande abraço para você, viu, André? Grande abraço, até semana que vem. Grande André Heller, agora 11 horas e 26 minutos. Seguindo aqui com o nosso CBN Esportes, hora de falar do Corinthians, que levou a melhor no derby ontem pela Copa do Brasil. Bruno Faria tem mais informações. No primeiro encontro entre Corinthians e Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil, vitória do Timão por 1-0, gol de Memphis Depay, o holandês que chegou ao 11º clássico e o primeiro gol vestindo a camisa alvinegra. A vitória traz tranquilidade para a sequência da temporada, principalmente no confronto da semana que vem. Só que o técnico Dorival Júnior entende que este compromisso será mais uma vez bastante equilibrado, como foi os primeiros 90 minutos. Bom, eu acho que são jogos disputados como deverão ser. As demais partidas classificadas, né, como clássicos, eu acho que todos nós sabemos o potencial das equipes. Eu acho que o jogo foi muito disputado, muito igual, parelho em muitos sentidos. Um detalhe foi importante, a definição do resultado, um gol fundamental. Porém, eu acho que é apenas a metade de um tempo, onde daqui a uma semana estaremos jogando a outra metade, e aí sim, valendo muito, valendo uma passagem. Eu classifico esses dois jogos aí como fundamentais e espero que possamos ter um equilíbrio grande lá dentro, jogando com a intensidade que foi necessária para o jogo de hoje e tentando fazer ainda melhor daquilo que realizamos nessa noite. O Corinthians volta a campo no próximo domingo, duelo contra o Fortaleza aqui mesmo na Neoquímica Arena. Partida às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Existe a chance do técnico Dorival Júnior poupar alguns jogadores, pensando no duelo da quarta-feira da semana que vem no Allianz Parque, na volta das oitavas de final contra o Palmeiras. De São Paulo, Bruno Faria. Obrigado, Bruno, pelas informações. Do outro lado, com Abel Ferreira muito bravo. Muito bravo mesmo. O lado do Palmeiras, André Neto. O Palmeiras saiu atrás na disputa com o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão perdeu por 1-0 nesta quarta-feira, jogando na Neoquímica Arena. O Palmeiras ainda teve um pênalti contra no início do primeiro tempo, que o Everton defendeu. Yuri Alberto bateu a meia altura e o goleiro do Verdão caiu no canto esquerdo para fazer a defesa. Ainda no primeiro tempo, Giai teve a grande chance do Alviverde, mas parou no zagueiro André Ramalho, que cortou a bola em cima da linha.
No segundo tempo, o Verdão foi para cima, mas não conseguiu fazer o primeiro gol do jogo. Aos 33 minutos da etapa final, Memphis marcou de cabeça o gol da vitória do Corinthians. O Palmeiras até chegou a balançar as redes 2 minutos depois, com Maurício aproveitando sobra de bola dentro da grande área. Mas o gol do atacante do Palmeiras foi anulado por questão de centímetros, o que gerou revolta dos palmeirenses. Depois da partida, o técnico Abel Ferreira se disse desiludido e lamentou que o clássico tenha sido decidido pelo VAR. Isto não tem nada a ver com o Corinthians fez o jogo que tinha que fazer, pressionou o que tinha que pressionar, jogou o que tinha que jogar em sua casa, com a sua torcida, um bom ambiente a puxar, que é isso que eu espero que agora os nossos torcedores em nossa casa no Chiqueiro nos ajudem também, mas como te disse, é triste perceber que tu olhas e não acreditas naquilo que tu estás a ver, não é? E quando tu não acreditas naquilo que tu estás a ver, a CBF tem muito trabalho para fazer naquilo que tem que ver com o VAR, porque o jogo hoje, quer a gente queira, quer não, foi decidido por 2 lances do VAR. O Palmeiras agora volta a campo no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Vitória. O jogo de volta contra o Corinthians no Allianz Parque será na próxima quarta-feira às 9h30 da noite. O Verdão ficará monitorando a situação do zagueiro Bruno Fux, que saiu com uma lesão na coxa direita e pode ser desfalque para os próximos jogos. De São Paulo, André Neto. Valeu, André, obrigado pelas informações. Fábio Scheibe, quero ouvi-lo, né, sobre tudo que envolve o derby, desde as atuações dos times, as polêmicas, suas impressões do clássico de ontem em Itaquera, Fábio. O Corinthians entrou com muita vontade ontem pro jogo, pro clássico, né, fez uma verdadeira pressão, uma guerra mesmo contra o Palmeiras, no bom sentido, evidentemente, dentro de campo. Conseguiu marcar o Palmeiras sob pressão no começo do jogo, criou oportunidades, teve a chance do pênalti, né, que o Yuri Alberto acabou batendo, o Yuri Alberto voltando de contusão, não está muito adaptado ainda ao futebol, nos 90 minutos acabou batendo, e o Everton pegando o pênalti que dava mais força para o Palmeiras. Depois disso, parece que o Corinthians cansou, o Palmeiras conseguiu abrir espaços na defesa do Corinthians, teve aquele lance do Giai também, mas acabou não sendo feliz. Segundo tempo, um jogo muito igual, até justamente uma brecha do Palmeiras, né, na saída do Bruno Fux. O Bruno Fux vai ser substituído por contusão, entra o Mikael, na verdade, o Mikael entra e acaba não suprindo a ausência da mesma forma que o Fux estava no Palmeiras. E um lance ocasional ali, o Corinthians foi ligeiro, foi rápido, bateu uma falta na área e acabou marcando o gol. O gol que poderia ter sido do empate do Palmeiras, o juiz achou que estava impedido, né? Um lance muito inconclusivo. Somente com aquele impedimento semiautomático poderemos ficar tranquilos em relação a isso, viu, Juliano? Eu acho que existem 2 discussões aí. Primeiro, eu não acho que o Gustavo Gomes tem vantagem, mas isso não é uma discussão à parte do estar impedido ou não. Aí entra naquilo que o Wenger, Arsene Wenger, ex-técnico do Arsenal, propôs, inverter a lógica do impedimento, né? Se o atacante, que pode estar à frente ou não, tiver qualquer parte do corpo alinhada com o último zagueiro, vale o lance. Sim. Tem que continuar, porque não dá pra falar assim, o Gustavo Gomes teve vantagem no lance, porque é uma questão ali de 5 centímetros, pra mais ou pra menos. Mas hoje eu acompanhei lá o vídeo que a CBF soltou. O áudio do VAR com o Braulio. Eu acho que no detalhe ele acertou. Na linha traçada, dá pra marcar, mas é uma margem de 5, foi o que o Fábio disse. Se a linha fosse um pouco mais grossa, aí estaríamos o lado do Corinthians estaria reclamando que não foi impedimento. Então, a solução... O Palmeirense reclama muito... Pois não, Fábio, pode falar. O Palmeirense reclama muito do lance do frame, né? Do frame, exatamente na saída da bola. Mas eu acho que acertou o frame, cara. Eu acho que o lance a discussão é aprimorar a tecnologia. Isso. A gente precisa da tecnologia, gente. Não podemos descartar o VAR. Porque a linha, ela tem uma medida também, né? Sim. Ela mede, ela tem uma medida. Por isso que tem que deixar ali uma sobra ou pra mais ou pra menos. E outra, cara, futebol é gol, cara. Mas aí se fosse validado, a torcida do Corinthians ia ficar brava. Assim, ou coloca o impedimento semiautomático mais rápido possível, ou se não, tenha uma... É difícil até falar isso, mas assim, uma tolerância, porque, mesma linha, não tem o que fazer. Que foi o que aconteceu com o São Paulo Fluminense. Exatamente. Um lance idêntico, é uma margem de 5 centímetros, que faz ser impedido ou não impedido, né? Então, não é tão simples assim. Por isso que eu não coloco na categoria, um assalto. Não. Enfim, o Abel Ferreira estava nervoso e faz parte também. 11h33. Repórter CBN.
31 de julho de 2025. As ações da Embraer já registraram alta próxima de 9% no pregão de hoje. No momento, os papéis sobem 6,82%. Os itens da empresa estão na lista de quase 700 produtos brasileiros que o presidente Donald Trump isentou do tarifaço de 50%. Os Estados Unidos são o principal mercado da fabricante de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Os americanos respondem por 45% das vendas de jatos comerciais e 70% das negociações de aeronaves executivas da Embraer. Segundo a estimativa da companhia, a empresa teria um custo adicional de 50 milhões de reais por avião com a aplicação da sobretaxa. O impacto chegaria a 20 bilhões de reais até 2030. Vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o presidente Lula está aberto ao diálogo e pode conversar diretamente com o presidente Donald Trump sobre as taxas estabelecidas pelo republicano. Ele também afirmou que a negociação com os Estados Unidos não acabou. Alckmin deu a declaração ao programa Mais Você da TV Globo nesta manhã. O governo de São Paulo ampliou a linha de crédito subsidiado voltada a empresas exportadoras impactadas pelo tarifaço. A gestão Tarcísio de Freitas dobrou o montante disponibilizado para empréstimos e o valor chegou a 400 milhões de reais. O limite de financiamento será de 20 milhões de reais por cliente. Até o momento, 150 empresas sinalizaram interesse ao Banco Desenvolve SP e estão com as solicitações em análise. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36. A gente vai entrar aqui no assunto Derby 210 na sequência. O Emerson Dias mandou aqui com a Abel, disse durante a entrevista, usou o termo chiqueiro. Não vi. Meu caro Emerson. Ele usa, Não, né? chiqueiro é o estádio do Palmeiras. Ele colocou como Ele se usa fosse... pra se referir. Isso, o que vai decidir no chiqueiro, que é o estádio do Palmeiras. É porque o porco faz parte daquela lista de apelidos pejorativos que a torcida assume e transforma em algo positivo. O próprio porco, né, Fábio? Exatamente. Tem essa origem, né? Os corintianos intitularam o Palmeiras como porco, né? Por presepados que o Palmeiras teria feito antes contra jogadores do Corinthians. Mas o Palmeiras, com uma provocação, acabou aderindo a isso e levou esse símbolo até substituindo o periquito, né? O periquito é o mascote oficial do Palmeiras. Agora o Palmeiras, desde 1986, quando o Jorginho entrou em campo com um porco, aderiu a isso e leva com muito orgulho esse mascote porco como ligado ao clube, né? Naquele filme lá do Romeu e Julieta, lá que tem o Baragatti, o periquito é um personagem mais presente do que o porco. Da Luana Piovani, Da Luana Piovani, exatamente. Quem que é o ator mesmo? Eu esqueci. Tá eu bom, sou horrível né? com isso. Mas eu sei que o nome do personagem é Baragatti. Baragatti. É o que eu lembro. E aí, Romeu e Julieta. Aí é fácil de lembrar, né? E a Luana Piovani, você lembrou, né? Era Julieta, né? Palmeirense. E tem o pai, o Luiz Gustavo também. O pai é o Luiz Gustavo, grande ator também. É isso aí. Tá vendo? O Fábio sabe a cultura. Júlia, equipe CBN. O cara errou... Calma aí. O carro errou no gol do Palmeiras. O carro. O braço do jogador, o braço do jogador do Corinthians estava dando condição. Abraço, Roberto Japonês. Então, Roberto, no vídeo, conta, né? no vídeo, eu vi o traçado no ombro mesmo, não no braço, né? Porque aí você vai ter que validar o tronco. A gente tem que olhar a linha tracejada, não a linha de baixo. Sempre que você for olhar esse tipo de lance, tem que observar a linha tracejada. Essa é a dica. O Wilson mandou mensagem aqui. Bom dia, bom retorno, Júlio. Fábio, quanto foi o resultado ontem? Nele Jardim, Nova Europa. Quem também manda mensagem é o Luiz. Guarani vai surpreender no clássico, quando a Ponte começa com um monte de fumaça fora de campo, não entra concentrada. Daqui a pouco a gente vai entrar também nesse mérito aí também. O nosso ouvinte Ricardo, vem no telefone 9935, tá mandando aqui sobre o Paquetá, oficialmente inocentado no julgamento sobre manipulação de resultados e cartões. Bom dia, CBN Esportes. Rodrigo Pupo de Campinas. Bem-vindo de volta, Júlio Nascimento, sobre o derby paulistano ontem. Houve algo que me incomodou muito. Eu sei que está na regra, mas anular o gol do Palmeiras porque o jogador estava com meio braço à frente é ridículo.
não tem o menor cabimento. Rodrigo Pupo mandando aqui. Eu concordo com você, Rodrigo. Eu acho que a regra precisa ser discutida. Não tem como você falar, o Gustavo Gomes levou vantagem nesse tipo de lance. Eu acho que a FIFA precisa acelerar essa discussão aí, a International Board precisa acelerar essa discussão de inverter a lógica do impedimento, porque no futebol o que vale é gol. Bola na rede, gol. Bola na rede, barbante. Quem vai pro estádio vai pra torcer, mas pra ver o quê, Júlio? Gol. Bola na casinha. Entendeu? Cara, Caixa. a pior coisa que tem, Fábio Chaib vive em estádio, pode falar melhor que eu. É você ir no estádio, você ficar quase 2 horas ali vendo um jogo e não ter um gol. O 0x0 é terrível, né? Mas o caso ontem, o estádio comemorou mais o não gol, que era a torcida única, né? Rapaz, mas a gente precisa falar rapidinho pra encerrar esse assunto, hein? O Everton ontem foi criticado aqui pela bancada do Arena, mas ele ali sim é uma defesa de pênalti. Ele não foi mais um mérito do Everton do que demérito do Yuri Alberto. O Everton pegou o pênalti. Eu também acho. Apesar de não ter sido 100% no canto, né, Fábio? Bola forte. Foi muito forte, né? O Yuri deu uma pancada ali. Ela, meia altura, também às vezes facilita, às vezes dificulta. Mas eu achei 100% mérito do Everton ontem. Ah, sem dúvida. O Everton, que não é muito de pegar pênalti, ontem realmente fez uma defesaça aí num momento importante da partida. Até a torcida do Palmeiras também critica bastante justamente por isso, mas ontem ele foi muito bem nessa defesa, uma defesaça realmente pro Palmeiras, que poderia ter aberto o placar pro Corinthians antes, né? É isso aí, 11 horas... Tem São Paulo, né? Só pra São Vamos Paulo lá. e Atlético Paranaense com reedição da final da Libertadores de 2005, 7h30, lá no Morumbis. Furacão que tá ruim das pernas na Série B do Campeonato Brasileiro e o São Paulo embalado na Série A. O Edson da Boa Vista tá dizendo aqui que o apelido da Ponte também teve uma origem pejorativa, inclusive, né? A torcida da Ponte assumiu a macaca como apelido justamente numa época de combate ao racismo. Bem lembrado, Edson, obrigado pela participação. Bom dia, CBN, tudo o que fizeram com o Paquetá para inocentar, pergunta aqui o Rafael Fernandes. Pois é, Rafael, uma novela de anos, né, até, e que imaginando aqui um cenário onde ele não fosse acusado, ele estaria provavelmente no Manchester City, né? Sim. E aí foi realmente uma situação que mudou a carreira do Paquetá. O Emerson Dias está dizendo que o ator é o Marco Rica. Marco Rica. Boa. Bom dia, Júlio. Mas o braço, por ser um membro que não pode marcar o gol, pode usar para marcar impedimento. Maurício de Campinas. Mas ele não é usado nesse critério, viu, Maurício? Você usa o ombro. O ombro é o primeiro membro do corpo ali que vai ser utilizado para tracejar a linha. É a regra, né? Eu entendo o que você diz. Mas é justamente porque o braço ele não é válido pro atacante, ele não conta, né? Porque, teoricamente, o braço não te dá vantagem em um lance de ataque. É por isso que acontece mesmo. Bom dia, Everton. O Everton foi muito bem no pênalti, porém acho que outros goleiros como Rogério, Marcos, Cássio e outro não levaria o gol que o Everton levou, na minha opinião. O gol do Memphis, Jonathan Oliveira? Ah, queima-roupa, né? Queima-roupa, cabeçada. Eu não achei falha do Everton, não. Achei o Everton ontem muito bem, viu, Fábio? A falha, na verdade, foi do Gustavo Gomes, né? Nessa jogada. Ficou perdidinho. Olha lá o gol, mostrando lá. Não, acho que não tem jeito. O Mateuzinho cruzou. Ó o Gustavo Gomes, ó. Cadê você? Marcou a bola, né? Marcou a bola. Quando viu, o Memphis já tava nas costas dele. Porque o Everton, ele começa pra trás, né? O salto. Acho que o ponto do Jonathan é esse. Eu nunca saltei na vida. No slow, deu pra ver que o movimento inicial é meio que pra trás. Se ele dá um impulso pro lado, talvez... Não sei, Jonathan. Não acho que é aquela falha grotesca, não. Mas também não acho que é uma opinião... infundada, não. Midiático CBN, a cabeça do Gomes está na frente, apesar do braço do corintiano. Mas o braço não faz gol, o Léo do Centro. Tá aqui então as mensagens envolvendo o derby paulistano. E depois do intervalo, é derby 210 aqui na CBN. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E a Polônia vai ser o adversário do Brasil na Liga das Nações. A Polônia venceu o Japão por 3-0, com parciais de 25-23, 26-24 e 25-12. O duelo valendo vaga na final da Liga das Nações vai acontecer no sábado, às 8 horas da manhã. É o Brasil em busca do título da Liga das Nações. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do bom dia ou boa noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Do nosso país. Nas correntezas, a busca é pelo Pacu. É sábado, 2h30 da tarde, na IPTV. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 46 minutos. É derby, né? É derby, 210. Só pra gente informar aqui, não é nem no noticiário da Ponte, nem do Guarani, mas o árbitro do derby já tá escalado, viu, Júlio? Nos dois, então, né? Nos dois noticiários. Então por isso que a gente fala antes, né? Quem vai apitar o derby, lembrando que o último derby foi, dos últimos anos, o mais polêmico, eu acho. Desde aquele André Luiz Ferreira, eu acho que o último derby foi o que mais teve uma pimenta, assim, de arbitragem, VAR e tudo mais. Então todo mundo quer saber, Antônio, quem a CBF escolhe para o derby 210? A CBF escolhe João Vitor Gobi, árbitro jovem, 29 anos, que é da Federação Paulista de Futebol. O Gobi, ele apitou recentemente um jogo do Guarani no Campeonato Paulista, 0-0 com o Novo Horizontino. 2 jogos ele trabalhou no Campeonato Brasileiro, Mirassol 2, Corinthians 1 e Fortaleza 0, Cruzeiro 2. 5 jogos da Série B e 3 jogos da Copa do Brasil. Além do João Vitor Gobi, a equipe de arbitragem será formada por Daniel Luiz Marques, o assistente 1, o assistente 2, Luiz Alberto Andrini Nogueira e o quarto árbitro, o Guilherme Nunes de Santana. João Vitor Gobi é o árbitro do derby 210. Um árbitro jovem, né? 29 anos, tem sido constante aí nas escalas de Série A, geralmente mais como quarto árbitro. Sim. Mas Paulistão ele tá entre os escolhidos, 12 jogos no total. Apitou bastante Paulistão. Em toda a rodada ele tava trabalhando. E aí, Fábio Scheib, no primeiro derby do ano tivemos um dos principais nomes, talvez o principal nome da arbitragem paulista. E mesmo assim, muitas polêmicas. Agora, um nome em ascensão, né, Fábio? E que passe desapercebido dessa vez, né, Júlio? Que faça o trabalho correto dele, como tem que ser feito, né? E que não seja polêmicas para os dois lados. A gente lembra bastante do Klaus, né? O Klaus que apitou esse último derby que você mencionou aí também. Chamou bastante atenção pela questão do pênalti no jogador da Ponte Preta, a expulsão também do zagueiro Bugrino. Mas agora a gente espera que passe desapercebido, porque é um clássico que chama muita atenção e para ele também
é uma alavancada na carreira, né? O Gobi que tem participado de alguns jogos, mas um clássico como esse é de se colocar no currículo, né, Julião? Sem dúvida nenhuma, né? Que a gente fale zero sobre o João Vitor Gobi, né? Que a gente aqui na segunda-feira, teve o João Vitor Gobi, né? Verdade. Porque quando o árbitro, a grande arbitragem é quando passa despercebido, assim, né? Quando a imprensa não comenta, não fala nada, é porque o árbitro fez um bom trabalho. E o desafio dele é grande porque a gente precisa lembrar que a Série C não tem VAR. Esse derby do ano passado, do Klaus, ele tinha o auxílio do árbitro de vídeo. Esse derby agora, o de sábado, não tem VAR. Então a decisão vai ser tomada em campo de tudo que acontecer durante o jogo do João Vitor Gobi, 29 anos. É isso aí. Agora dentro de campo, meu caro Antônio Lupe, informações da Ponte Preta, mandante do clássico, sabadão às 5 horas a bola vai rolar. A Ponte ela tem trabalhado aqui em Campinas, teve aqueles problemas para voltar de Caxias do Sul e o técnico Alberto Valentim aos poucos vai colocando aí fim à preparação da Macaca em meio a polêmicas em relação e notícias extracampo que não são animadoras para o torcedor da Ponte na questão financeira. O próprio Alberto Valentim ontem disse que isso fica fora ali das 4 linhas e que dentro de campo eles estão trabalhando e pensando única e exclusivamente no clássico contra o Guarani. Arthur, lateral esquerdo, experiente, jogador da Ponte Preta e que já vivenciou outras experiências no clássico contra o Guarani, fala da preparação da Macaca para o jogo. A gente sempre fala que é um jogo, se tratando de clássico, né? A gente sempre passa para rapaziada que não jogou ou que chegou agora, que é um jogo extremamente difícil, é um jogo que não se compara aos outros, é um campeonato à parte e até isso para eles poderem entender o espírito que tem que entrar dentro do jogo, né? A gente sabe que é um clássico, a gente trata isso sempre como uma final e a gente tenta passar isso para eles, para que dentro de campo, quando a gente entrar dentro do campo, tratar como uma final. Eu te falo, um campeonato à parte, a gente tem que preparar bem, tanto faz psicologicamente como nos trabalhos dentro do campo, concentrar mais, porque se trata de um clássico. A gente sempre tem que manter a concentração lá em cima e sempre procurar melhorar o que tem para melhorar, porque é um jogo que não permite erros. A gente tem que sempre manter a concentração e entender que se trata de um jogo, de um derby, de uma final. A gente sempre vai entrar respeitando, mas a gente sabe que a gente está em casa, a gente sabe que a gente tem que buscar um resultado que não pode ser outro se não ser a vitória. A gente pensa sempre do lado do nosso torcedor, do clube, né? Que a gente pensa também nessa classificação. Esse lado de eliminar, se deixar fora, isso aí a gente já não tenta não frisar tanto, sempre pensa no nosso momento, no próximo jogo, que esse é um jogo importante pra gente dentro do campo. A gente sabe que o torcedor tem a euforia de um derby, a gente também tem, principalmente eu aqui que já tenho bastante tempo no clube, conheço esse jogo, sei que a atmosfera, sei como é o dia parece que fica mais lindo, fica mais bonito, se tratando de clássico, e a gente tem que ir sempre com esse pensamento, né, que é um pensamento positivo, um pensamento de guerrear, de brigar e trazer os 3 pontos pra nós, pra nossa torcida e comemorar junto com eles. A gente tá em casa, só que fala do favoritismo, eu penso assim, que é clássico, né? Clássico é um jogo, um campeonato à parte, um jogo à parte, eles têm a pretensão deles, nós temos a nossa, a gente não vai de favorito não, a gente vai pensando no jogo, pensando que a gente tem que buscar esses 3 pontos, a gente tá em casa, a gente tem que também entender que tem um fator casa diante da nossa torcida, a gente tem que sempre buscar, sempre correr, sempre lutar e tentar trazer esses 3 pontos. Arthur, lateral esquerdo da Ponte, que tem como dúvida o Everton Brito, com um problema ali no joelho, em tratamento, mas por outro lado, o Serginho e o Kevin, né, o lateral esquerdo, que veio recentemente do Paysandu, estão liberados e ficam à disposição do técnico Alberto Valentim. Muito bem, o lado da Ponte Preta, né, Fábio Chaib? Acho que o grande desafio é de fato... Tem 2 desafios aí para Alberto Valentim, né? A nível de confiança dentro de campo depois da derrota pro Caxias, da maneira que foi, gol no último minuto, não deixar a confiança, a peteca caída, a peteca da confiança. E o segundo ponto é administrar essas questões extracampo, né? Que envolvem salário, limite de pagamento, tudo isso não deixar atrapalhar, tentar blindar, mas não é fácil, né, Fábio? Porque os caras são humanos também, né? Eu colocaria um terceiro ponto aí também, viu, Júlio? A logística também que atrapalhou bastante a Ponte Preta nessa semana, né? Acabou não vindo no dia marcado lá de Caxias do Sul, acabou passando horas no aeroporto, aí voo que vai, voo que vem, e acabou retornando apenas na terça-feira à tarde
o que prejudicou bastante o início de treinamento da Ponte nessa semana tão decisiva. Mas justamente isso, a Ponte tem também nesse derby aí a opção, né, a possibilidade de sepultar quase que de vez o Guarani de chance de classificação, né? O Guarani ganhando esse jogo, a Ponte praticamente assegura a classificação e coloca as chances do Guarani bem abaixo da possibilidade de uma classificação à segunda fase. Então, para o torcedor da Ponte, é um jogo extremamente importante por esses 2 pontos também, né? Por poder classificar já de forma antecipada e por ver o rival praticamente sem chance de classificação. É isso. Agora o lado do Guarani, meu caro Lupe, o Guarani na expectativa aí de tentar fazer um derby perfeito. Foi o que o Fábio disse, né? Para não ter as chances praticamente eliminadas de classificação, e aí acho que um tropeço no derby dificilmente coloca o Guarani na segunda fase. O clube vai precisar ser impecável na estreia do Matheus Costa, né? O peso do derby pro Guarani, mesmo jogando como visitante, ele tem uma importância maior. Até comentei hoje com o Felipe no CBN Campinas. Você imagina, o Guarani não consegue a classificação depois de um investimento que foi alto. Sim, verdade. Na janela. E a última rodada da primeira fase da Série C termina na última semana de agosto. Aí você fica setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Janeiro começa, vamos colocar 4 meses de inatividade. Isso é muito pesado para um clube do tamanho do investimento que foi feito pelo Guarani. Por isso a vitória no clássico pro Guarani, ela tem um peso muito grande. Tanto é que a delegação saiu de Campinas, foi para Sorocaba, segue a preparação. E quem falou a respeito do ambiente, do primeiro contato com o Matheus Costa, que também é uma novidade pelo lado do Guarani no clássico contra a Ponte, foi o lateral esquerdo Emerson Barbosa, que já tem experiência em outras partidas contra a Macaca. A nossa expectativa é a melhor possível, né? A gente tá focado, tá pilhado pro clássico, a gente sabe da importância que tem, né? Ganhar um clássico, ainda mais na situação que nós estamos. Acho que vai dar um ânimo muito maior para a gente seguir na competição. Cara, eu já tive boas experiências lá, né? Meu último clássico que eu joguei ano passado lá, a gente ganhou. Então, eu sei da importância que é, né, ganhar um clássico. Eu sei a representatividade que é para a cidade, para o Guarani, tudo isso envolve, né, esse derby. E eu acredito que o grupo está muito focado, a gente vai fazer um trabalho intenso, muito forte, porque a gente vai para conquistar um resultado positivo. A gente teve o primeiro contato com ele já, né? Ele passou já as ideias dele, se apresentou, passou a maneira que ele gosta de jogar. Acredito que foi muito positivo, a gente compreendeu muito bem. A gente vai ter essa semana para trabalhar, ele vai poder implementar, ser mais efetivo no que ele gosta, né? Vai ser mais decisivo e eu acredito que a gente vai chegar bem. É um bom treinador, ele tem boas ideias, ele tem um leque muito grande, né, de opções, então acho que a gente vai chegar firme. Emerson Barbosa, lateral esquerdo também do Guarani, falando aqui na CBN Campinas. O Alan Santos pode ser uma novidade, hein? Alan Santos pode ser uma novidade, foi desfalque no último jogo, era dúvida pro clássico, mas pelas informações pode aí em breve retornar a ser relacionado pela comissão técnica do Guarani. E sabe quem também tá lá em Sorocaba? Quem? Eu falei dele aqui, você tava de férias, Fábio Scheibe tava comigo no programa. Já tem mais. Ryutinha, 1, 2, 3, coloca o japonês, né? Ele é bom jogador. Contra o Primavera, apesar dos 3-0 por Primavera, o Ryuta, ele jogou bem. Ele sabe cruzar, ele é habilidoso, ele é rápido. Quem sabe vai ser a surpresa. Não como titular, né? Olha, eu acredito, mas pelo menos no banco de reservas, o Takahashi. Eu vou dar uma pitada de polêmica aqui. Vamos lá, então. Porque eu gosto de hot takes, né? Previsões ousadas. Previsões ousadas. Bold predictions. Ah, você não vai fazer isso. O Ryuta é mais jogador que o Cauã Jesus. Eu prefiro colocar o Ryuta. Segundo tempo, precisa movimentar o time, abrir espaço. Eu prefiro colocar o Ryuta do que o Cauã Jesus. Não tô, com todo respeito ao profissional Cauã Jesus pelo aqui. Amor de Deus. Eu não gosto de queimar os jogadores, mas acho que em termos de características, o Ryuta abre mais espaços, mesmo com a questão física, o porte. Acho que tudo isso entra na discussão, porque a Série C é realmente um campeonato bruto, né? Mas o Ryuta sabe se virar, cara. A Copa Paulista também é um campeonato pegado. Opa! Você vai falar que não? É um campeonato que lá não tem massagem também. E ele se vira. Então, eu acho que é
É uma carta na manga que tem que deixar ali mesmo. Mandaram uma mensagem aqui. Claro que hoje o meia do Guarani é o Diego Torres, que aliás também, hein? Precisa um pouquinho mais, né? Por enquanto é a grande decepção. Precisa mostrar um pouquinho mais. A grande decepção. Mas vamos com calma. Que entre Ryuta e Isaac, os caras estão indo no... Não, acho que não. Pelo que o Isaac tem apresentado nos últimos jogos. Não tô falando de total carreira, mas assim, pelo que o Isaac fez nos últimos jogos e o que Ryuta tem demonstrado quando o Isaac tem jogado de meia, e aí eu também acho que o japonês... Mas é porque, melhor. Lupe, muitas vezes o jogador não desempenha por conta do que o técnico tá pedindo, né? Às vezes o técnico tá pedindo uma função ali. Se o Eliel te colocar pra narrar, você vai desempenhar. Mas não com o mesmo brilhantismo de uma reportagem. Até mesmo na apresentação tinha hora que... Não, você é um baita apresentador. Então acho que tudo isso depende muito da questão da função. 4 horas tem arena, hein? Se não mudou... E amanhã, às 11 horas, estaremos de volta com o último CBN Esportes pré-derby, trazendo os prováveis times amanhã aqui no nosso CBN Esportes. Grande abraço, Fábio, até o Arena. Valeu, Julião. Valeu, abraço. Valeu, Lupe, grande abraço. Valeu, Júlio, até o Arena CBN. Aliás, hoje, se você quiser... Tá bom, desce aqui pra gente resenhar. A gente negocia. Fechou. Meio-dia, Arena às 4 horas. Amanhã estamos de volta às 11. Grande abraço. CBN Esportes Campinas.